Olá, nós vamos falar sobre proporcionalidade e determinar, especificar cada um dos tipos de proporções que nós podemos ter, ok? Todas as vezes que nós falamos em proporcionalidade, nós estamos falando o quê? Numa razão. O que é razão? É uma representação de valores que pode aparecer na forma de fração. Vamos simplificar isso. Vamos imaginar que para tomar um banho de 5 minutos, um banho de 5 minutos, sejam gastos 100 litros de água. O que significa dizer isso? Peraí. Então eu posso trabalhar uma proporção. Se eu tomar um banho de 10 minutos, quantos litros de água eu vou gastar? Se para 5 minutos são gastos 100 litros, para 10 minutos serão gastos 200 litros. Ou seja, o dobro do tempo vai determinar o dobro do consumo de água. Então, todas as vezes que nós falamos em grandezas, que quando um valor aumenta, o outro aumenta, ou quando um valor aumenta, o outro diminui proporcionalmente, nós estamos falando de grandezas, né? Nós estamos falando de proporcionalidade, tá? Existe uma razão entre os valores que estão sendo trabalhados. Dentro da proporcionalidade, a gente vai começar a falar em grandezas diretamente proporcionais. O que são as grandezas diretamente proporcionais? São aquelas que, quando um valor aumenta, o outro aumenta. Ou, quando um valor diminui, o outro também diminui. Sempre proporcionalmente. Então, o exemplo que eu usei como a água é de uma grandeza diretamente proporcional. Então, vamos lá. 5 minutos de banho são gastos 10 litros. Então, 10 minutos de banho, se eram 5 minutos e eu passei para o dobro de tempo, 10 minutos, então 100 litros, né, de água, eu vou passar para o dobro do consumo, portanto, 200 litros. Ok? Um outro exemplo de grandeza diretamente proporcional. Eu trabalho 5 horas por dia e eu ganho por quanto eu trabalho. Então, se eu trabalhar 5 horas, eu ganho 200 reais. Se eu trabalhar 20 horas, quantos reais eu vou ganhar? Então, eu ganho por hora trabalhada. Então, vamos lá. 5 horas, 200 reais. 20 horas, quanto eu vou ganhar? Como o tempo aqui foi quadruplicado, ou seja, foi multiplicado por 4, o valor também será multiplicado por 4. Então, isso vai ficar 800 reais, ok? Ou seja, quando um valor aumenta, o outro aumenta, ou quando um valor diminui. Eu trabalhava 20 horas e ganhava 800. Passei a trabalhar 5, vou ganhar quanto? 200 reais, tá? Então, aqui, como eu vejo a situação do maior para o menor ou do menor para o maior, não tem tanta diferença, desde que eu mantenha essa proporção, tá? Grandezas inversamente proporcionais. O que são as grandezas inversamente proporcionais? Quando um valor aumenta, o outro diminui, tá? Como é que nós vamos poder dar um exemplo? Se eu trabalho 10 horas por dia, eu só consigo dormir, só me sobra para dormir as outras 14 horas, ok? Porém, para as mesmas 24 horas, tá? Porém, se eu trabalhar 8 horas por dia, o que vai acontecer? Vão me sobrar quantas horas para dormir? Vão me sobrar 16 horas para dormir. Mas se eu dormir 12 horas, vão me sobrar quantas horas? Vão me sobrar 12 horas para dormir. Fazendo só um comparativo, assim, um exemplo, tá? Então, olha só, para o mesmo dia. Então, se eu dormir 10, se eu trabalhar 10, consigo ter os 14 para dormir. Se eu trabalhar 8, eu terei 16 para dormir. Então, olha só, quando um valor, aumenta, tá vendo aqui, 10, 14. Quando um valor diminui, a quantidade de horas diminui, o que aconteceu aqui? Horas trabalhadas, horas para dormir. Então, se eu diminuo a quantidade de horas trabalhadas, me sobraria mais tempo para dormir, tá vendo? Aumentei, era 10, aumentei para 12. Então eu estou trabalhando 12 horas. Se eu trabalho 12 horas, olha o que acontece.
Se eu tinha 14 para dormir ou descansar, agora só me sobram 12. Ou seja, quando eu aumento um valor, tá? Ó, quando eu aumento um valor, eu diminuo o outro proporcionalmente, tá? E grandezas não proporcionais. Grandezas não proporcionais são aquelas que não têm razão nenhuma. Então vamos lá. No primeiro momento, uma pessoa, tá? Uma pessoa, deixa eu pegar a caneta. Uma pessoa consome 3.000 calorias por dia. 2 pessoas consomem 5.000 calorias. E 3 pessoas? 3 pessoas consomem 6.850 calorias. Só estou dando um exemplo. Por quê? Porque são pessoas que têm alimentações diferentes. Então, o que acontece? Não há proporção. O correto seria aqui, se eu dobrei o número de pessoas, dobrei o número de calorias. Não é o que aconteceu. Se eu tripliquei o número de pessoas, teria que ter triplicado o número de calorias. Então, eu posso dizer que aqui são grandezas não proporcionais, tá? Então, recapitulando. Grandezas diretamente proporcionais. Quando um valor aumenta, o outro aumenta proporcionalmente. Ó, aqui foi multiplicado por 2. Então, esse aqui também foi multiplicado por 2. Esse aqui foi multiplicado por 4. Esse valor também foi multiplicado por 4. Grandezas inversamente proporcionais. Ó, aqui reduziu, tá? Reduziu. O que aconteceu aqui? Aumentou, tá? E aumentou proporcionalmente, tá? Aqui, ó, eu reduzi, preciso pensar em horas, eu reduzi 2 horas, mas aqui o que acontece? Eu aumentei 2 horas, né? Daqui pra cá, ó, de 8 para 12, eu aumentei 4 horas, mas aqui eu reduzi 4 horas, tá? Então, quando há essa proporção, um aumenta e o outro diminui proporcionalmente. Então, são grandezas inversamente proporcionais. E as grandezas não proporcionais é aquela que não há uma razão constante entre os valores.